Olá, meus amores, muito bem-vindos a mais um dia de leitura do livro Obsessão e Desobsessão de Sueli Caldas Schubert, livro de 1981. Nós estamos hoje chegando ao capítulo número 9. Nós temos neste canal aqui, no nosso canal no YouTube, youtube.com/prece no lar, os capítulos 1, 2, 3, 4, 5, que são esse capítulo 5 é dividido em vários tópicos, 6, 7, 8, que falou sobre a escravização do pensamento, e hoje nós vamos no capítulo 9, o processo obsessivo. Peço para você que não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal, dê o joinha e também ative o sininho para você receber os próximos vídeos. Combinado? Esse não é um estudo profundo, é uma leitura sobre o processo de obsessão. Será que eu estou passando por um processo de obsessão? Será que alguém da minha família está sendo obsediado, obsediada? Isso tudo a gente está vendo aqui, né? Nesses vídeos em que a gente lê capítulo a capítulo, são vídeos curtos, mas para a gente entendendo como se dá. O que é obsessão? A ação persistente de um espírito mal sobre o nosso pensamento. E é isso que nós vamos falar hoje, o processo obsessivo. Lá adiante nós vamos ver as consequências da obsessão, nós vamos entender também, ainda nesse livro aqui, como que age o obsediado, a criança obsediada, quem é o obsessor, modo de ação, como agem os espíritos obsessores. Nós vamos falar também sobre parasitose e, lógico, que além de ovoides, os tratamentos das obsessões. Nessa primeira parte do livro, nós estamos entendendo um pouquinho o que é a obsessão, né? Quais os tipos de obsessão e lá adiante como tratar isso. Então, vamos começar hoje o capítulo 9. E mais uma vez, diante de ti, mestre, nós pedimos o amparo, rogamos o auxílio para este ambiente, a fim de que possamos ter a proteção e assim a tranquilidade para a leitura deste capítulo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá? Olha só, diz assim esse capítulo aqui, capítulo 9. Ele começa com um trecho, uma citação do livro Nos Bastidores da Obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, que foi psicografado por Divaldo Pereira Franco, examinando a obsessão. Diz assim, abre aspas, justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixe dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pela qual se identifica com o encarnado, a cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Ou seja, ele está citando aqui que sutilmente se une cérebro do encarnado ao cérebro do desencarnado, do espírito obsessor, né? Então ele se afiniza sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, a vontade daquele que é o dominante sobre a vontade daquele que se deixa dominar, órgão a órgão e através inclusive do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado. E a cada sessão feita, mais coercitiva se faz a presença do hóspede que se transforma em parasita. Os obsessores se tornam parasitas daquele que é o hospedeiro, o hóspede, né? Então vamos lá. Seguindo aqui, agora sim, começando esse capítulo, essa citação é Nos Bastidores da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, examinando a obsessão, é esse o capítulo. Agora nós vamos no processo obsessivo, aí sim, obsessivo do livro Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas, que começou com essa citação. Vamos lá. Encontrando em sua vítima os condicionamentos, a predisposição e as defesas desguarnecidas, disso tudo se vale o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa visada. Olha isso.
encontrando em sua vítima os condicionamentos, a predisposição, e isso é importante, as defesas desguarnecidas, ou seja, as defesas baixou a guarda. Disso tudo se aproveita o obsessor para instalar a sua onda mental na mente da pessoa visada. A interferência do obsessor para com o obsediado se dá por processo análogo ao que acontece no rádio, semelhante. Quando uma emissora clandestina passa a utilizar determinada frequência operada por outra, prejudicando-lhe a transmissão. Essa interferência estará tanto mais assegurada quanto mais forte, potente e constante ela se apresentar até abafar quase por todo o completo os sons emitidos pela emissora burlada. O que ele quer dizer aqui? Uma rádio está no ar, uma outra pirata começa a entrar naquela onda clandestinamente passar a transmitir ali a sua programação, ou seja, essa interferência estará tanto mais assegurada quanto mais forte, potente e constante ela se apresentar. Ela começa a se apresentar mais forte até tirar aquela emissora do ar, né? Até tomar conta daquela frequência de forma clandestina. O perseguidor, o espírito, age persistentemente para que se efetue a ligação, a sintonia mental, enviando os seus pensamentos numa repetição constante, hipnótica, à mente da vítima, que incauta, invigilante, assimila-os, esses pensamentos, e reflete-os, deixando-se dominar pelas ideias intrusas. Kardec explica que há também um envolvimento fluídico. Abre aspas, na obsessão, o espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito que ele identifica com o do encarnado, ficando este, afinal, enlaçado por uma como teia e constrangido a proceder contra a sua vontade. Ou seja, o próprio fluido, o próprio perispírito do espírito obsessor se entrelaça do encarnado, né? E causando então, tornando-se uma teia e constrangido a proceder contra a sua vontade, ou seja, a pessoa que está nesse processo de obsessão, ela procede contra a sua vontade, mas sim por afinidade, né, por essa teia que se formou entre o perispírito do obsessor com ele. Então, e aqui fala em baixa, né, quando a gente está com as defesas desguarnecidas, a gente se afiniza. Sempre importante lembrar da atração dos obsessores até nós através do pensamento. Continuando, há, pois, uma afinização da aura de ambos, uma identificação cujas raízes se encontram nos compromissos do passado, de outras existências, possibilitando a sintonização inicial, que, por carência de méritos morais do paciente e por sua invigilância, transforma-se em obsessão. A princípio é uma ideia que o perseguidor emite e que, repetida, acaba por se fixar, perturbando o fluxo do pensamento de quem está sendo visado. Então é uma ação persistente do obsessor, e essa afinização da aura de ambos é uma identificação cujas raízes estão nas outras existências, né? Espíritos afins são espíritos afins pelas causas positivas e também pelas causas negativas. Então há essa sintonização inicial por o quê? Carência de méritos morais. É quando a pessoa não tem tanta luz, ela tem que se autoiluminar, né? Vigilância, oração, nós vamos ver isso adiante. A princípio é uma ideia que o perseguidor emite, só uma ideia, que repetidamente acaba por se fixar, perturbando o fluxo de pensamento de quem está sendo a vítima, né? Visado. Tendo a liberdade de escolha para refugar ou aceitar os pensamentos intrusos, a vítima geralmente se deixa dominar, torna-se passiva por trazer nos refolhos da consciência a sensação de culpa ou, conforme o caso, por se comprazer no conúbio mental que está instalado.
O obsessor atua na ânsia de alcançar os seus intentos, certo de que a perseverança, a perseguição sem tréguas, a constância da manifestação de sua vontade subjugarão o seu devedor. Olha que coisa isso aqui, hein? Então, olha, o obsediado tem a liberdade de escolha para refugar o pensamento ou aceitar o pensamento dos intrusos. A vítima, a pessoa obsediada, geralmente se deixa dominar, torna-se passiva. Por quê? Porque traz na sua consciência, lá no fundo, a sensação de culpa para com esse obsessor que eles se adquiriram, se tornaram espíritos afins em outras existências. É uma guerra sem quartel que não tem hora e nem local, que se processa de modo silencioso e às ocultas, tendo por campo de batalha a consciência, as consciências endividadas. E como arma o pensamento dos contendores. O obsessor usará de várias estratagemas, de táticas diferentes, dependendo do seu grau de inteligência. Ele usa todos os artifícios. Aquele que está sendo perseguido pode aparentemente apresentar-se indefeso. Mas atenção! Mas mesmo o maior dos devedores terá ao seu alcance o escudo da prece e o amparo das hostes de luz que lhe oferecem recursos para a defesa. A maioria, porém, fecha-se no poço dos seus próprios erros, não enxergando as oportunidades sagradas da redenção que o Pai oferece, afastando-se propositadamente da luz, deixa-se envolver pelas trevas. Estas durarão até que a vítima se resolva a sair finalmente para a claridade de uma nova vida. Então aqui ele encerra o capítulo. A seguir tem um trecho aqui que é da Gênese. Eu vou ler para vocês, ainda a gente está com 12 minutos, dá tempo. Oração e vigilância. Oração e vigilância. Cuidem do pensamento. Tudo começa que os espíritos obsessores, eles se conectam a nós e tomam posse de nós através do pensamento. Primeiro que há uma afinização aí de vidas passadas, de existências passadas. Aquela sensação de culpa enraizada na nossa alma muitas vezes nos deixa inertes a não buscar a luz. A falta de mérito moral também facilita a ação deles. Cuidemos dos nossos pensamentos, oração, vigilância, oração. Não alimentem os maus pensamentos, eles agem de forma silenciosa, ocultamente. E a arma aqui, usam a arma aqui, o pensamento. Vamos lá, André Luiz no livro Libertação, esse livro é maravilhoso, analisando a obsessão de Dona Margarida, denominou-a de cerco temporário organizado. Dona Margarida é a personagem desse livro. André Luiz a chamava de cerco temporariamente organizado, esse processo, e observou que os obsessores estavam de forma cruel e meticulosa ali ao lado dela. Ficavam permanentemente espíritos hipnotizadores. Onde ficavam? Ao lado dela, ao lado de Dona Margarida, ficavam permanentemente espíritos hipnotizadores. Entre as técnicas utilizadas por eles, ressaltamos os que se poderia chamar de vibrações maléficas, isto é, energias desequilibrantes e perturbadoras que eram aplicadas pelos algozes com a finalidade de prostrá-la, colocando-a completamente vencida. Além da constrição mental, o perseguidor, o espírito obsessor, se utiliza também do envolvimento fluídico, eles emanam fluidos, negativos a ela, o que torna a pessoa cambaleando, com as suas forças debilitadas, chegando até o estado de prostração total. Dessa forma, ele não tem condições de lutar por si mesmo. Quem não tem? A vítima, a pessoa obsediada. Porque ela fica cerceando mentalmente, ela está cerceada mentalmente e enfraquecida fisicamente. Após consolidar o cerco, o obsessor passa a controlar a vítima por telepatia, favorecida agora pela sintonia mental que se estabeleceu entre ambos.
Essa comunhão mental é estreita e ainda que a distância, o perseguidor controla o perseguido, que age teleguiado pela mente mais forte, ou seja, do obsessor. Encerrando, não podemos perder de vista que isso acontece porque os seres humanos, desviados dos retos caminhos, preferem situar-se mentalmente em faixas inferiores, escolhendo com esse comportamento as suas próprias companhias espirituais. Está no livro A Gênese de Allan Kardec, capítulo 14, item 47, 22ª edição da FESB. Gente, esse trecho já resume tudo. Eles chegam, como no caso da Dona Margarida, né? Fazem um cerco, temporariamente é um cerco organizado, que é como o André Luiz descreve esse processo de obsessão que a Dona Margarida sofria. Os espíritos chegam, montam um cerco temporariamente. Ele observou que os obsessores atuavam de forma cruel e mais meticulosa, ficavam do lado dela espíritos hipnotizadores, e entre as técnicas utilizadas, André Luiz ressalta o que poderia chamar de vibrações maléficas, ou seja, eles emitiam energias, vibrações que ela ficava prostrada. Ela ficava completamente vencida, sem ânimo, sem coragem, para nada. Bom, isso posto, além da construção mental, o espírito se utilizava também do envolvimento fluídico, o que torna o paciente combalido com as suas forças debilitadas, emana fluido negativo, enfim, a pessoa realmente se entrega na prostração total. E assim, sem poder lutar, sem força, enfraquecida, né? Perturbada e bastante enfraquecida fisicamente, o que acontece depois desse cerco? O obsessor passa a controlar a vítima através da telepatia. Aí fica presa fácil, passa a controlar a pessoa. Essa comunhão mental é estreita, ou seja, é ali, direta, né? E ainda que a distância, o espírito obsessor, perseguidor, que é alguém lá de outra existência que vem cobrar dívida e passa a obsediar, começa a controlar o perseguido, começa a guiar mentalmente, né? Aí ele faz aqui um alerta. Não podemos perder de vista que isso acontece porque as pessoas, ou seja, os seres humanos, desviados dos retos caminhos, preferem se sintonizar mentalmente nas faixas inferiores, escolhendo com esse comportamento as suas próprias companhias espirituais. Semelhante atrai semelhante, e a gente se torna presa fácil quando inclusive a gente passa a ter pensamentos de baixa frequência e pensamentos que muitas vezes nos chegam através daquilo que assistimos, ouvimos, falamos. Então, cuidado, cabecinha, o que pensa? Cuidado, cabecinha, o que pensa? O nosso Pai do Céu está olhando por você. Cuidado, cabecinha, o que pensa, o olhinho que vê, os ouvidos o que ouvem, a boquinha o que fala, o nariz o que ouve, a mãozinha o que toca. Tá aqui, ó, méritos morais. Nós temos que ter méritos morais e escolher os caminhos aí retos, né? Os caminhos de Cristo. Certo? Capítulo maravilhoso hoje, capítulo 9. No próximo nós vamos falar das consequências da obsessão. Hoje falamos sobre o processo obsessivo, capítulo 9. Deixe seu joinha, ative o sininho, compartilhe e se inscreva também no canal. Peça para os seus amigos se inscreverem aqui no canal para receber os próximos vídeos, tá bom? E assim tem que ativar o sininho. Gente, beijo para vocês, que Deus abençoe você, o seu lar, a sua família. Cuidem e vigiem o pensamento, vibrem amor, trabalhem na caridade, no amor, no perdão, porque assim a gente bloqueia, não baixamos a guarda e sim levantamos a proteção espiritual, dificultando a ação de espíritos que possam querer se afinizar conosco. Tá bom? Um beijo de luz e agradecemos a Ti, Mestre Jesus, por mais esse momento. Obrigada aos benfeitores espirituais e que possamos estar mais uma vez juntos na próxima semana, no próximo vídeo. Beijo de luz, gente. Tchau, fiquem com Deus.